Muito bom dia! Como vocês estão? Vamos começando essa terça-feira com muita vontade de fazer a diferença nessa terra. Sim, porque o meu posicionamento e o seu posicionamento faça o Senhor agir. O Senhor age a partir do meu posicionamento, a partir do seu posicionamento. Qual posicionamento você precisa tomar hoje para que Deus haja em favor de você? Essa é a palavra que nós temos no dia de hoje. O poder do posicionamento. Você tem se posicionado da maneira correta? Vamos conversar sobre isso hoje? Então pega aí o seu café, a sua água e vamos para esse dia que o Senhor preparou para colhermos o melhor dessa terra, porque é nisso que eu creio. Eu creio que quando a gente se posiciona no Senhor, quando a gente toma as nossas dores e transforma em posicionamento, em um posicionamento que vai nos levar ao lugar que Ele tem para mim e para você. Vamos hoje refletir muito sobre isso, refletir muito sobre o quanto é importante a gente se posicionar da maneira correta para ver a ação do Senhor sobre as nossas vidas. Vamos tomar um café? E eu quero começar essa live declarando o melhor de Deus na sua vida, o melhor de Deus na vida dos seus, da sua família, declarando que essa terça-feira será uma terça-feira abençoada. Em nome de Jesus eu creio. Tudo depende de como iremos agir com as circunstâncias, porque às vezes você vai estar aqui, vai ouvir essa palavra, vai se encher da presença do Senhor, mas depois quando sai pela porta, tantas coisas acontecem que tira você desse ambiente, desse lugar que você está se posicionando agora. E infelizmente nós temos o costume de agir conforme as coisas vão acontecendo lá fora, não é mesmo? Mas hoje eu queria trazer uma palavra que eu vou tentar com essa palavra transmitir exatamente o que eu acredito. Eu acredito muito que quando a gente se posiciona, quando a gente começa a agir conforme a vontade do Senhor, as coisas vão se ajeitando. Mesmo que a olhos humanos a gente não consiga perceber isso nesse exato momento, mas eu creio muito que o Senhor, Ele age a partir de um agir nosso. Porque a fé sem ação, já diz a palavra, ela é morta. Mas que ação é essa que eu preciso tomar para mudar o destino da minha história? Que ação é essa que eu preciso tomar para mudar o destino da minha história? Mesmo vendo as circunstâncias dizendo não é possível, você pela fé, por uma atitude de coragem, uma coragem, a fé viva, por você acreditar que sim, tem jeito. Por mais que eu não esteja enxergando a solução, tem jeito. E é nisso que eu vou agir. E é exatamente nessa palavra que nós vamos meditar. Uma palavra que está no livro de Números. Uma palavra que fala de 5 mulheres. Que mulheres ousadas. Que mulheres ousadas. Vai falar lá no livro de Números, no capítulo 27, começando aí pelos versículos 3, que diz assim: Nosso pai morreu no deserto. Não era um dos seguidores de Cora, que se rebelaram contra o Senhor, mas morreu por causa do seu próprio pecado e não teve filhos. Porque o nome de nosso pai deveria desaparecer de seu clã só porque ele não teve filho? Dê-nos uma propriedade entre o restante dos nossos parentes. Moisés levou o caso ao Senhor. E o Senhor respondeu a Moisés: a reivindicação das filhas
de Zelofeade é justa. Dê a elas uma porção da terra, entre os parentes de seu pai, a herança que teria sido entregue a seu pai. Dê as seguintes instruções ao povo de Israel. Se um homem morrer e não deixar filhos, passem a herança às filhas. Eu não sei se vocês conhecem a história dessas filhas de Zelofeade. Nome diferente, né? Pois bem, essas meninas, elas eram 5 irmãs que viviam num tempo onde mulheres não tinham direito à herança dos pais, somente os homens. E eu costumo dizer que Deus ele é tão perfeito que ele usa várias passagens da Bíblia para dizer sobre o amor dele da vida dessas mulheres, de todas nós mulheres. Primeiro porque ele começa o mundo ali trazendo um homem e depois ele traz uma mulher para ser auxiliadora dele ali. E em várias passagens da Bíblia o Senhor traz mulheres para o contexto de se revelar através da vida de cada uma. E essas mulheres, elas não tinham direito à herança dos pais. Porque naquela época a herança ficava para os filhos homens. Mas o pai delas morreu sem ter um filho homem. E como diz aqui a palavra, nosso pai morreu no deserto, não era dos seguidores de Cora, ou seja, o pai delas era um homem relativamente normal, né? Ele não era um homem, um assassino, enfim. Ele morreu pelos seus próprios pecados e infelizmente não teve filhos. Homem, tinha essas 5 filhas mulheres. E na teoria, a herança que seria deles se perderia, porque ele não teria filho, não teria direito, porque ele não tinha filho homem. Mas o que essas mulheres fizeram? Elas já tinham o não como resposta, né? A gente hoje fala-se muito sobre isso. Eu já tenho não como resposta, vamos embora buscar o sim? E o que elas fizeram? Elas foram atrás de Moisés para reivindicar. Prestem bem atenção na ousadia dessas mulheres, na coragem delas e também na fé. Porque elas poderiam muito bem falar assim, deixa pra lá, vamos buscar um homem, vamos casar, vamos ter uma outra história, vamos buscar uma outra forma da gente conseguir sobreviver nessa terra a partir do momento que o nosso pai já não está mais aqui. E nós não temos irmãos, homens, para nos proteger. Mas elas disseram não a esse destino que já estava teoricamente traçados. E por que eu quero trazer essa reflexão para você no dia de hoje? Às vezes o seu destino pode ser de derrota por tudo que vem acontecendo. Aparentemente ele pode ser uma derrota. Aparentemente ele pode já ter terminado. Porque tudo indica que nós viemos e nós vamos só até aqui. Por essa situação, tudo indicava que elas iam deixar para lá. Já está perdido. Eu já não tenho para onde ir. As coisas aqui já não fazem mais sentido. Meu pai já faleceu, eu não tenho um irmão, nós não temos direito à herança, vamos buscar a nossa sorte em outro lugar. Mas inconformadas com aquela situação e já tendo não como resposta, elas foram atrás de Moisés. Por que o nome de nosso pai deveria desaparecer de seu clã só porque ele não teve um filho homem? Foi a pergunta que elas fizeram. Dê-nos uma propriedade entre o restante de nossos parentes. Porque vejam bem, se elas não conseguissem aquela herança, a descendência dessa família iria simplesmente desaparecer. Porque não tinha um filho homem ali para dar continuidade a esse processo. E novamente, elas poderiam simplesmente deixar a situação conforme já estava escrito.
conforme a lei pregava. Mas o que elas fizeram? Dê-nos uma propriedade entre o restante dos nossos parentes. Por que nós precisamos terminar aqui essa história? Elas reivindicaram. E Moisés ficou sem ação, porque ele era quem decidia naquele momento, mas ele não sabia nem como agir, porque certo é certo, já existia uma lei, já existia ali um posicionamento de que as mulheres não teriam direito à herança e pronto, acabou. Mas quando elas vieram, quando elas trouxeram essa dor, elas conseguiram comover o coração de Moisés para que ele fosse até o Senhor resolver essa situação. Porque no fundo, ele falou, é verdade. Talvez o destino pode mudar. Talvez não esteja tão certa essa lei. Então vamos levar esse caso ao Senhor, porque eu, mero ser humano, não tenho como resolver esse problema para você. E é justamente nesse ponto que eu quero pegar no dia de hoje. Às vezes, os juízes lá fora, os prefeitos, os presidentes, eles não têm poder para resolver o seu problema. Por mais que eles sejam a autoridade máxima e a situação já pareça perdida, por mais que isso já esteja concretizado nos seus olhos e que você perceba que essa situação já não tem mais jeito, porque o juiz já declarou que não tem mais jeito. O juiz já disse que não faz sentido mais. E pela lei dos homens, essa situação já está perdida. Mas é aí que entra a nossa fé. É aí que entra o nosso posicionamento. Você simplesmente vai aceitar a situação ou vai se posicionar com fé, com coragem e dizer, eu não aceito essa situação. Eu vou buscar a Deus para resolver esse problema que aos olhos do mundo já está dado como fracasso, já está dado como resolvido. Aos olhos dos homens já não se pode mais resolver essa situação, mas eu não vou aceitar dessa forma. A minha família perdeu tudo. Eu já não tenho para onde ir. Eu já não tenho uma casa para morar. Vieram e por falta de recurso financeiro me tiraram do meu lar. Por causa da minha falta de possibilidade de seguir aqui, me tiraram da minha casa. Talvez isso esteja acontecendo com você hoje. Talvez por falta de recurso você esteja sendo despejado de onde você está. Eu não sei qual é a sua história, mas eu sei que se você se posicionar com fé, com coragem e agir e reivindicar, não por forças, nem por violência, mas sabendo que existe um Deus capaz de mudar essa situação. Elas poderiam simplesmente ter aceitado as coisas conforme estava já escrito, cruzado os braços e falado, acabou. Mas o que eu quero dizer para você é que se você tiver fé, se você tiver coragem e se você se posicionar de forma correta, tem jeito. Porque nada está perdido aos olhos do Pai. E foi isso que elas fizeram. A reivindicação das filhas de Zelofeade é justa, assim disse o Senhor. É justo que elas estão me pedindo, dê a elas a porção de terra entre os parentes de seu pai.
a herança que teria sido entregue a seu pai, ela é justa. Elas devem receber. Vejam isso. Elas poderiam simplesmente ter desistido daquela herança, ter desistido daquela situação, porque já estava tudo perdido. Já não tinha mais jeito. Já não tinha mais como voltar. Esse dinheiro já não me pertence mais. Essa situação já não me pertence mais. Eu perdi. E aí a gente entra num âmbito de murmuração e culpar às vezes a Deus pelas coisas que acontecem. Porque é assim que a gente age. Aí a gente começa a encontrar os vilões dessa história. Porque se elas desistissem, elas iam viver o resto dos seus dias reclamando, murmurando pela situação. Elas iam passar o resto da eternidade culpando ao pai por não ter tido um filho homem. Culpando a Moisés, culpando a Deus. Quem você tem culpado pela situação que você está vivendo? A quem você tem culpado? Por que você tem culpado essas pessoas? É forte, eu sei. Mas é assim que nós vivemos. Não está bom no ambiente, você está sendo injustiçada nesse ambiente, injustiçado nesse lugar. Lembra de ontem? As pessoas estão declarando palavras de calúnias a seu respeito. Já não tem mais jeito. Da forma que está, acabou, minha vida terminou, eu já não tenho direito a mais nada. A situação, a minha história, meu pai não me deixou uma herança. Meu pai não me deixou nada. Minha mãe não cuidou de mim como deveria ter cuidado. Deus foi injusto comigo. Não é assim? E essa murmuração te faz ficar presa nesse lugar de cativeiro. Porque você culpa os outros pelo seu insucesso. Você reclama da vida que tem porque alguém fez algo contra você. Mas e a sua atitude? E o seu posicionamento perante essa situação? Qual tem sido? Deixa eu te falar uma coisa. Nada vai acontecer se você ficar sentado, reclamando do que já foi, da situação que está diante dos seus olhos. Porque eu fico vendo muitas vezes as pessoas falando assim: eu quero que Deus haja, que Deus mande um milagre, que Deus venha aqui. Deus quer agir. Ele quer agir. Mas Ele precisa de uma ação sua. Ele precisa de um posicionamento seu. Porque a fé sem ação, ela é morta. Ah, Deus vai vir aqui resolver essa situação. E cruza o braço e fica lá esperando que caia do céu, literalmente do céu. Deixa eu te falar, do céu só cai chuva. Quando o mar abriu para aquele povo passar, eles não estavam sentados esperando o mar abrir, não. Peraí, o mar vai abrir, deixa eu sentar aqui e esperar, porque o mar vai abrir. Foi necessário uma ação. O Deus que eu sirvo, o Deus que eu creio, Ele tem poder para fazer infinitamente mais do que eu posso pensar, do que eu posso ver, do que eu posso ouvir.
Mas para isso é preciso uma ação, um posicionamento meu de falar: eu não aceito esta situação. Eu não saí desse deserto para vir aqui morrer diante desse mar. Então eu vou avançar. O que o Senhor falou com esse povo? Avance. E a partir do avançar, a partir do primeiro passo, a partir da coragem, do posicionamento deles de falar: vamos avançar. Aí o mar se abriu. O mar não ia se abrir se eles não se posicionassem em fé, em coragem. Se eles não dessem o passo, nada iria acontecer. E foi através dessa reivindicação que elas fizeram, desse passo de fé que elas deram, que a geração futura mudou. Vejam bem, dê as seguintes instruções ao povo de Israel: se um homem morrer e não deixar filhos, passem a herança às filhas. Então, além de mudar a situação delas, elas ainda mudaram a situação da geração futura. Porque naquele tempo, as mulheres não tinham direito em receber a herança que vinha dos pais. Elas não aceitaram a situação, se posicionaram, foram para frente, foram reivindicar. E através dessa reivindicação, além delas receberem o direito delas, elas ainda mudaram a lei daquele tempo. Prestem atenção para você perceber o quanto o seu posicionamento muda toda a história. O posicionamento daquele povo de avançar fez o mar se abrir e toda aquela gente passar por esse mar. E todo aquele povo atravessar. E toda aquela geração ser salva. Um posicionamento mudou a história deles e das gerações futuras. E aqui eu começo a encerrar e perguntar para você: qual posicionamento você precisa ter na sua vida para mudar a sua situação e da próxima geração que vem? Esse posicionamento vai mudar não somente a sua realidade, mas também poderá mudar a geração de uma nação. Porque é muito fácil você sentar na cadeira e ficar reclamando do presidente, ficar reclamando da família que você não teve, do pai rico que você não teve, da mãe que você não teve. Mude essa história. Pare de murmurar, pare de reclamar. Tira a bunda da cadeira e haja nessa situação. Dê um passo de fé com coragem, com ousadia, não por forças, de novo, nem por violência, mas com coragem, com ousadia. Porque uma mulher posicionada, um homem bem posicionado que fala: eu não aceito essa situação, muda a sua história e muda a próxima geração. O que você precisa fazer para mudar a sua história hoje? Para dar um passo de fé em prol do seu futuro, do futuro da geração que vem. Talvez você não tenha filhos hoje, mas um passo de fé que você dê pode mudar a situação de filhos de outras pessoas. Porque você pode mudar uma realidade que já estava, aqui dizia que já estava perdido, mas elas não aceitaram. Elas foram para frente, elas reivindicaram, elas tomaram o que era delas e ainda mudaram a história da próxima geração, porque elas conseguiram mudar uma lei a partir de um posicionamento. E é isso que eu quero trazer para você no dia de hoje. Talvez você não veio de uma família rica. Talvez a sua situação é muito difícil.
Talvez esteja cada dia mais difícil. Quando você olha para trás, você murmura e reclama. Mas fulano tem isso porque tem um pai rico. Olha o marido dessa mulher, é rico. Por isso que ela tem essa situação toda, não é mesmo? Eu mesma, às vezes, me peguei falando sobre isso. Também, né, com o marido rico que tem, por isso que tá dessa forma aí no salão, né, essa hora, não precisa trabalhar, não precisa ir pra frente. Não é isso? Não é assim que a gente faz? Tô falando de verdades aqui minhas, que muitas vezes julgou, muitas vezes murmurou, porque não veio de um pai rico, porque não veio de uma mãe rica, porque tinha uma situação difícil, porque agora olha para o vizinho e fala, a grama dele é melhor que a minha? Ela está nessa situação diferente da minha porque ela tem um marido rico? Mas e o que eu estou fazendo com a minha história? Porque eu tenho o poder de mudar. A partir do meu posicionamento, a partir da minha ação, da minha coragem de dizer, eu não aceito. E eu vou mudar essa história. E eu vou me posicionar, dar passo de fé, dar passo de coragem e agir. Porque Deus vai agir a partir do seu agir, a partir da sua ação. Ele vai abrir o mar para você passar. Ele vai mudar essa situação. Mas você precisa dar o passo de fé. Você precisa se posicionar e falar, chega, só até aqui. Porque daqui para frente eu não aceito mais essa situação. Essa é a palavra que eu tenho para mim, para você no dia de hoje. E eu oro a Deus para que Ele te dê clareza do posicionamento que você precisa ter, que Ele te dê as estratégias que você precisa ter para mudar essa situação. Não aceite essa situação do jeito que ela está. Mude. Coloque os seus planos no papel, começa a agir em prol disso, começa a pedir a Deus para Ele poder te mostrar as estratégias, faça o seu quadro dos sonhos, da vida que você quer ter, de como você gostaria que estivesse o mundo daqui a 5, 10, 15 anos. Pode parecer bobagem, mas quando você coloca tudo isso no papel diante dos seus olhos, você fala assim, eu vou agir, qual que é o passo que eu posso dar em prol desse futuro que eu desejo, em prol dessa situação que aparentemente parece estar perdida, mas eu não aceito e eu me posiciono para mudar a minha história e a história da geração que está vindo após mim. Que Deus te abençoe, que te dê coragem, que te dê ousadia, que você seja forte e corajosa para enfrentar tudo que precisar enfrentar para mudar o destino da sua vida e de gerações que virão a partir de você, a partir do seu posicionamento. Um grande beijo no seu coração. Recebe essa palavra em nome de Jesus e não deixe de compartilhar. Talvez hoje tenha alguém precisando receber essa palavra de coragem, de fé, para que essa pessoa saia desse ambiente de murmuração, dessa situação de só reclamar da vida e possa tomar uma atitude para mudar a história. Combinado? Amo vocês, obrigada pela audiência e nos vemos amanhã. Tchau, tchau.